Muito se fala sobre como a Liga da Justiça vai se formar no DCU e como isso vai acontecer. Então hoje eu tô aqui para mostrar o meu ponto de vista e como eu faria a minha Liga da Justiça no DCU. A primeira aparição da Liga da Justiça da América aconteceu em 1960, no quadrinho The Brave and the Bold, número 28. E desde então, equipes de heróis vêm se tornando uma coisa cada vez mais recorrente e até mesmo obrigatória em todos os universos. E é até meio difícil imaginar como seria o DCU sem uma equipe ou sem uma Liga da Justiça. Quando a gente pensa em DC, automaticamente a gente pensa em grandes histórias como Crise nas Infinitas Terras, Flashpoint, por exemplo. E se a gente parar pra pensar, nenhuma dessas histórias funcionaria sem uma equipe ou sem encontros de grandes heróis. Dito isso, vamos montar a nossa formação da Liga da Justiça. Eu escolhi a seguinte formação: Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde John Stewart, Caçador de Marte, Canário Negro, Mulher Gavião e Shazam. Eu acho que é uma boa formação para começar. Vamos começar pelo mais fácil, os melhores do mundo, o Batman e o Superman. Eu faria o primeiro encontro deles sendo em um filme dos melhores do mundo, onde o Lex Luthor e o Coringa se juntam para incriminar o Batman e o Superman de algum jeito, assim adaptando aquele quadrinho Inimigos Públicos. É uma história que eu particularmente gosto muito e poderia brincar com a ideia do Lex Luthor trair o Coringa no final e eles se virarem um contra o outro. Eu acho que seria bem legal. O filme da Mulher Maravilha já está sendo escrito e eu faria o filme com ela já sendo heroína há um tempo, mas ainda sendo um pouco desconhecida. Então no final do filme eu colocaria ela salvando pessoas e assim se tornando mais popular e mais conhecida no mundo todo, assim chamando a atenção do Batman e do Superman. Depois disso eu faria uma sequência indireta do filme dos melhores do mundo. O filme poderia se chamar Os Melhores do Mundo, a Trindade, ou alguma coisa assim, e eles se juntariam para lutar contra alguma ameaça alienígena. E eu já volto nesse projeto. Primeiro a gente precisa ver o que está acontecendo com os outros heróis. Indo para a série dos Lanternas Verdes, a gente veria o Hal Jordan passando o manto de Lanterna Verde da Terra para o John Stewart. Então Hal Jordan iria cuidar de problemas intergalácticos. Ou seja, no final o John Stewart e o Guy Gardner seriam os únicos Lanternas Verdes da Terra por enquanto. O Hal Jordan se juntaria à tropa dos Lanternas Verdes e ficaria só no espaço cuidando de problemas espaciais. O Flash Barry Allen seria introduzido em uma série dele treinando o Wally West para se tornar o Kid Flash. E no final da temporada, o Kid Flash se torna membro dos Jovens Titãs. E o Barry continua sendo o Flash. Ele já é um herói mais experiente nesse universo e já é muito amigo do Hal Jordan. Então, em algum episódio, o Hal Jordan faz uma aparição, ajuda ele em alguma aventura e no final o Hal Jordan se despede do Barry Allen porque ele diz que vai se aposentar e vai ficar só na tropa dos Lanternas Verdes treinando novos Lanternas Verdes e coisas assim. Essa ideia aqui é um pouco mais ousada, tá? O Caçador de Marte seria introduzido em um filme do Questão, onde o Questão investigaria a gangue da Justiça e descobriria de alguma forma que o Maxwell Lord é o Caçador de Marte. Então depois de descobrir isso, o Mr. Terrific sai da equipe e decide montar o seu próprio time com o Metamorfo, os Terrifics. A Mulher Gavião vê que isso é uma perda de tempo e também acaba saindo da equipe. E o Guy Gardner acaba sobrando. Ele foi o único que sobrou da equipe. Quem diria que o Guy Gardner ficaria sozinho no final? Depois disso, eu faria um filme do Caçador de Marte, onde a notícia de que o Maxwell Lord é o Caçador de Marte vem à tona. E o mundo acaba se virando contra o Caçador de Marte por problemas de aceitação e tudo mais. Então o filme aborda essa parte dele mostrar pro mundo que ele só estava tentando ajudar e tentando ser aceito no meio da humanidade. E eu também mostraria a origem dele no filme para dar uma profundidade dramática no personagem. A Canário Negro eu introduziria em um filme dela com o Arqueiro Verde, onde eles se conhecem como inimigos e no final descobrem que estão no mesmo lado e acabam ficando juntos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando como seria o meu filme da Canário Negro com o Arqueiro Verde, comentem aqui embaixo que eu preparo esse vídeo para vocês. O Shazam ganharia uma série dele, onde no final ele se tornaria também um herói popular, assim como a Mulher Maravilha. O Dick Grayson então descobre que o Shazam é uma criança e recruta ele para os Jovens Titãs, mas o Shazam acaba recusando porque ele diz que é um adulto e não quer fazer parte de um time de crianças. E bom, agora que todos os heróis foram estabelecidos, vamos voltar para o filme da Trindade. A ameaça alienígena que eles estariam lutando seria na verdade o Brainiac, e no final eles perderiam essa batalha com o Brainiac e seriam sequestrados e ficando de refém na nave do Brainiac. E o Batman então manda de alguma forma uma mensagem, um aviso pro
pro Caçador de Marte. E o filme terminaria com o Caçador de Marte recebendo um chamado do Batman. E então aqui a gente finalmente chega no filme da Liga da Justiça, onde começaria com o Caçador de Marte recrutando alguns heróis para salvar o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha. Ele vai atrás do Aquaman, mas o Aquaman recusa porque ele tá muito ocupado cuidando de Atlantis. Ele também vai atrás do Arqueiro Verde, mas o Arqueiro Verde também recusa por tá focando mais ali nas ruas e nos problemas urbanos. Então ele acaba recrutando todos esses heróis que eu citei lá no começo do vídeo, menos o Shazam. No segundo ato do filme, a Trindade conseguiria escapar, então eles se juntariam e bolariam um plano para derrotar o Brainiac. E ali aconteceria a primeira batalha da Liga da Justiça reunida, onde em algum momento algum herói iria precisar de uma força e o Shazam apareceria para ajudar. Depois dessa batalha, os heróis conversariam para ver se o Shazam fica ou não na Liga da Justiça, e no final eles acabam aceitando a ajuda dele e todos lutam juntos. Eles salvam o mundo e o Shazam nomeia eles como Liga da Justiça da América. Então no final do filme, o Caçador de Marte e o Batman reformam a Sala da Justiça e ali se torna a base da equipe. No segundo filme, eles enfrentariam algo maior que o Brainiac, talvez o Darkseid, e então eles precisariam de mais ajuda. Eles chamariam os Jovens Titãs, a tropa dos Lanternas Verdes, e no final o Barry Allen se sacrificaria e passaria o manto de Flash pro Wally West. Então no terceiro filme juntaria todas as equipes, entraria mais heróis na Liga da Justiça e assim eles derrotariam o Darkseid e vingariam a morte do Barry Allen. Ou eu tô só ficando maluco e falando abobrinha? E bom, essa foi a minha ideia para uma saga da Liga da Justiça no DCU. Eu tentei aqui ser o mais direto possível para não ficar enrolando e me aprofundando muito no que não precisa. Comentem aqui o que vocês acharam e como vocês fariam a Liga da Justiça de vocês. Eu vou estar curtindo e vendo todos os comentários. Deixem um like para ajudar o canal, sejam membros, até a próxima, fui!